Eu já venho. Gente, boa noite, sejam bem-vindos aí à sétima dinâmica, né? Sétima dinâmica de feedback loop espiralado do game estigmérgico e gerativo do Pega Visão Camps, né? E hoje aqui nós vamos conversar algumas coisas que eu considero bem relevantes, né? Quais são? Primeiro, o entendimento de que nós estamos ainda no primeiro ciclo, né? Primavera-verão, dessa jornada co-criativa que é o Pega Visão Camps, né? E E nesse primeiro ciclo, nós estamos aprendendo a desaprender, né? Para reaprender novamente. Nesse sentido, nós estamos nos esvaziando, que, aliás, é uma coisa que, naturalmente, a própria Luciana já tem fazendo com a própria dinâmica de vida dela, que eu acho incrível isso, né? Então, esse movimento de desaprender é um movimento de se esvaziar também, né? E no que se esvazia, a gente está não só fazendo reflexões profundas de nós, com nós mesmos, mas estamos conseguindo exercitar o ego, o eco, não o ego, nos espelhar uns aos outros, né? Porque para entender que nós somos emaranhados de relacionamento, essa inteligência social que nós exploramos ainda há pouco são emaranhados de relacionamento, é preciso perceber que nós somos rede, né? E aí na ciência de redes, nova ciência de redes, tem um conceito muito interessante mesmo, que é da diferença entre indivíduo e pessoa, né? O indivíduo é aquele que se basta em si próprio, é o que ou quem se basta em si próprio, que não se divide, porque ele é indivíduo, ele é uma coisa só. No entanto, se você pegar a, as últimas descobertas da biologia desenvolvimentista, por exemplo, da biologia neuronal, nós somos nós, cada um de nós somos um conjunto de inteligências diferenciadas de todo tipo de bactéria que vocês possam imaginar, correto? Que mantém de forma descentralizada e distribuída essa unidade, essa coisa que parece uma coisa só, mas que não é, que é complexo, né? Existindo, né? Então, assim, então nós estamos fazendo um exercício de nos perceber complexos, de nos perceber espelhados uns dos outros. Só assim a gente consegue se abrir para entender o quanto nos é natural, porque nós somos seres gregários, seres sociais e gregários, empáticos, como nos é natural a gente se engajar, a gente se empreender por entre, né, em rede entre a gente. Então, esse tem sido o primeiro ciclo, e nós estamos na sétima dinâmica, correto? Esse tem sido o primeiro ciclo, nós estamos na sétima dinâmica, né? É, mas o segundo ciclo, a gente vai explorar, que está vindo aí, nós vamos explorar outras coisas, mas que obviamente vai depender muito do quanto cada um de vocês aqui, né, conseguiu abrir um espaço-tempo na sua vida, conseguiu de fato, vem de fato jogando esse game estigmático gerativo, né, vem de um tempo do seu tempo, da sua forma, vem se percebendo no outro, né? Tipo, um dos espelhamentos mais fortes que eu vi acontecer aqui foi entre Luciano e Guilherme, quando o Guilherme compartilhou, né, um rastro estigmérgico de um vídeo, de um conteúdo que bateu em cheio com a Luciana e ela começou a perceber na rua aquilo que estava inserida na mensagem do conteúdo, né, dessa unicidade diversificada, né, de que somos todos um, mas somos todos espelhados em todos, né? Conversa muito com o conceito de pessoa da nova ciência de redes. A pessoa, para a ciência de redes, nova ciência de redes, é rede. Então, a pessoa é esse flow constante de espelhamentos das nossas relações sociais, na relação do que está por entre, né? Então, esse é o conceito de pessoa, né? Que é muito diferente desse conceito estéril, né? Muito estéril, de indivíduo, que nasceu com a Idade Moderna, nasceu com a Revolução Científica, nasceu, né, é, com a, com a, colocando esse indivíduo estatístico, numérico, no centro da equação do tipo de sociedade que nos tornamos, entendeu?
Então, é um pouco disso. Então, a gente está fazendo esse detox. Nós estamos fazendo esse esvaziamento, esse detox. É o que a gente vem fazendo aqui, né? E, para isso, a gente começou com alguns forms, dois forms, né? O primeiro, eu vou aqui compartilhar só para a gente relembrar rapidamente, né? Quais foram os formzinhos? Um momentinho só. A gente começou com esse aqui. Vocês estão vendo aí? Já abriu? Não abriu Não. aqui. Tá, então nós começamos com esse formzinho aqui, tá vendo? O Pega Visão Camp, Exploradores Criativos, a Roda de Fogueira. Compartilha aqui um pouco da sua jornada até aqui, seu entendimento de mundo e realidade e o que te atraiu no Pega Visão Camps, né? Com as perguntas, né, que foram feitas. Enfim, no total 12 pessoas responderam, né? Depois nós fomos depois disso, nós fomos para um segundo formulário. Quer dizer, nesse primeiro formulário, cada um de vocês respondeu, e o exercício que eu propus, que iniciou o game, né, estigmérgico gerativo, é de que cada um de vocês olhasse as respostas um dos outros, e naquilo que suscitou curiosidade para você explorar, você começasse a explorar e começasse a dar vida à sua nuvem, né, de explorações, a partir do estímulo do que você viu na resposta do outro, né? Então, vocês começaram a fazer esse exercício muito bacana, né? De gerar esses espelhamentos para gerar entrelaçamentos, né? Então, isso foi bem bacana mesmo, bem bacana, bem legal mesmo, né? Então, isso começou a acontecer de fato na prática, né? E aí, na sequência, eu falei, cara, mas tem uma coisa muito importante para a gente fazer, que é mapear os recursos. O que é recurso e o entendimento de recurso, né? Porque, obviamente, cada um tem um entendimento de recurso. E aí teve esse segundo form aqui, que a gente fez, e que vocês também preencheram, e que está aqui, ó. Compartilhe aqui seu atual entendimento do que você considera recurso, bem como quais tipos de recursos você faz uso no seu dia a dia, bem como para o projeto que vem ou pretende empreender. Aí tem as perguntas aqui. Eu me lembro que nesse segundo form as pessoas demoraram um pouco mais de tempo para responder, porque as perguntas, né, ela fazia, te forçava, digamos assim, a fazer uma reflexão mais amadurecida, né, para você responder. Teve algumas pessoas que responderam, rabiscaram e responderam de novo várias vezes, o que eu achei interessantíssimo, né? E as perguntas foram feitas. E por que a gente precisava começar a mapear os recursos, né? Porque para perceber como, como os recursos que cada um de nós tem na nossa complexidade, uma vez que estão espelhados, refletidos nos outros, eles estão todos aí como um grande comum, né? Como um grande commons, uma grande cultura de usufruto comum, né? Então, já aí estão colocados. Só que no tipo de sociedade que nos tornamos, ego individualizada, né? Onde o indivíduo é a principal equação, ninguém enxerga o como, ninguém enxerga o usufruto como é um grande void cinza, né? Ninguém consegue enxergar porque a gente não faz o exercício de nos ecolocalizar, né? A gente não faz exercício de gerar todo tipo de fio terra nesses espelhamentos que nos pessoalizam, né? Cada vez mais. Então, foi exatamente essa que foi a ideia com esses dois forms, né? A ideia com esses dois forms foi exatamente essa, gente. Entender o que cada um de vocês vinha entendendo até então sobre empreendedorismo, né? E recursos, né? E a partir da dinâmica do game estigmático gerativo, a gente começar a perceber como a gente pode empreender a vida de uma forma completamente diferente daquela que nós fomos conformados, né? Ensinados, escolarizados a entender, né? Então, tem essa questão aí que a gente está fazendo no primeiro ciclo, correto? Então, o primeiro ciclo é esse, né? Já o segundo ciclo, quando vocês já estão bem mais esvaziados, bem mais entrelaçados, vocês já estão se percebendo como um organismo, né? Empreendendo em rede
a sua própria dinâmica de vida ou os projetos que vocês estão querendo colocar em prática ou começar a colocar em prática, né? Vai ser mais fácil a gente falar de inteligência coletiva. E vai ser no segundo ciclo que a gente vai começar a conhecer os projetos de cada um de vocês. Por quê? Porque no primeiro ciclo, a gente teve a oportunidade, né, no primeiro ciclo, nós tivemos a oportunidade, e vamos continuar tendo, né, de ter esses camps maravilhosos que a gente teve com o Pedro Correia, da Keynote Studios, né, com o Diogo Jorge, da Agroforest DAO, e agora, no terceiro camp, a gente vai ter com a Jananda Lima, que vai falar sobre futurismos, né, no plural, e Web3, né, para vocês entenderem, vocês ressignificarem seu entendimento de futurismo e como o futurismo é um tipo de tecnologia também. Como é que ele está ligado, né? É um tipo de tecnologia social. Como é que ele está ligado, né, a essas complexas sociedades que nos tornamos, né? E como ele foi reduzido a um instrumento governamental, ou um instrumento organizacional, ou uma forma de maniqueistamente manipular a percepção de futuro, né? Mas tudo quem vai explorar profundamente vai ser a Jananda, né? Que vai estar com a gente sábado agora, no nosso terceiro camp, correto? Então, é isso. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, gente, é isso. Falar um pouquinho, né, do segundo camp, do que está vindo por aí. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Explorar um pouquinho a questão desse terceiro camp que está vindo aí com a Jananda, de futurismo, e, 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 e perceber de cada um de vocês como é que vocês estão sentindo o entrelaçamento. Quer dizer, essa abertura, né, para se perceber em rede, para se perceber pessoa e não indivíduo, para se perceber espelhado, né? O quanto vocês estão se sentindo esvaziados nessa jornada, né? Essa jornada co-criativa que nós estamos fazendo juntos, até para vocês começarem a perceber como é que isso tem uma profunda relação com o potencial, com o tipo de Web3 que pode emergir daqui para frente, entendeu? Então, tudo isso está fazendo parte, tá, gente, dessa dinâmica do Pega Visão Camps. Agora, uma coisa importante, antes da gente começar a fazer uma rodada aqui de percepções, né, como a gente sempre faz, uma rodada de feedback, né, de feedback loops, para a gente começar a espiralar, uma coisa importante é o seguinte: nós vamos agora fazer uma campanhazinha para atrair mais pessoas, para que as pessoas possam chegar no segundo ciclo, né, do Pega Visão Campus. E aí, nesse sentido, nós vamos fazer da forma mais descentralizada possível, né? Na primeira vez, claro, fui eu que praticamente fiz. Só no finalzinho que eu chamei a Luciana para tocar uma bola comigo, né, ali no Instagram. Mas a gente pode agora, para o segundo ciclo, antes do segundo ciclo, gente, vai começar na segunda quinzena de março, tá? Só para vocês entenderem. Então, a ideia, quer dizer, a gente vai começar a falar do segundo ciclo na segunda quinzena de março. Então, a ideia é a gente, já indo para o final da primeira quinzena e isso a segunda quinzena, a gente fazer uma espécie de campanha, ou seja, a gente começar a fazer um convite para que mais pessoas possam fazer parte dessa jornada co-criativa, correto? E aí, nesse sentido, a descentralização, a gente vai tornar, ou seja, nós vamos tratar o Pega Visão como um empreendimento em rede. Então, cada um de vocês aqui vai poder ter um papel preponderante, relevante, né, nessa divulgação, nessa visibilidade da proposta do Pega Visão Camps, convidando mais pessoas, né, para fazer parte. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ser importante não só para a gente, isso aqui não ser uma dinâmica de grupo, né, e ser uma dinâmica de rede, porque tem uma diferença, né? Grupo é só aquelas pessoas sempre. Isso é uma dinâmica de rede, sempre gente nova chegando, né? Então, isso vai ser importante agora para a gente startar o segundo ciclo, tá? Até porque nós vamos falar de inteligência coletiva. Inteligência coletiva está ligada à dinâmica de rede, não dinâmica de comunidade, como as pessoas acham, né? A dinâmica de rede, ela é seminal, ela é muito mais seminal para a nossa espécie do que de comunidade. A comunidade ela é muito mais baseada na sedimentação de cultura, na
digamos assim, em você reverberar, né, a palheta cultural daquela comunidade, né, moralmente, em termos de ética e da vai por diante. E, no entanto, a dinâmica de rede, ela embaralha tudo isso, né? Então, esse embaralhamento que gera todo tipo de imperfeição é que gera um tipo de inteligência coletiva que está sempre se atritando, porque atrito é interação, e interação é faiscamento, faiscamento é energia, né? Que é vida. Né? Então, nós vamos explorar isso melhor no segundo ciclo. Então, por isso que a entrada de pessoas no segundo ciclo vai ser muito bacana, entendeu, galera? Então, vocês vão ter um papel forte nisso aí, tá? Para a gente fazer o segundo ciclo. Vai fazer parte do segundo ciclo vocês chegarem junto, né? Digamos, nessa campanha para atrair pessoas, entendeu? Então, isso é só queria falar isso primeiro antes da gente começar a fazer a nossa dinâmica de feedback loop espiralado aqui. Mas antes da gente começar a fazer a dinâmica de feedback loop espiralado com relação ao primeiro ciclo, que está começando, já estamos na reta final dele, né? Do desaprender para reaprender, aprender, coisa e tal. Queria ter um feedback de você, se tudo que eu falei até agora aqui fez algum sentido ou se gerou algum tipo de dúvida, antes da gente começar a fazer a nossa dinâmica de feedback loop aqui, espera lá. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Ah, o Ben está aí, vai lá. Vamos lá. Oi, oi. Não, tá tranquilo, assim. Eu tô entendendo bem, né, que a gente tá aqui caminhando, né, para a segunda fase. Eu até falei pro pessoal, né, que a segunda fase acho que aconteceria alguma coisa diferente. É, e aí você veio já trazendo essa informação. E acho que tem tudo a ver também com o que o pessoal estava falando, com a discussão da hora do intervalo, de a gente utilizar a Web 2 e para justamente ter mais acesso, né, a, a pessoas. E, e aí a gente vai tá percebendo, né, o que é, a gente vai estar dialogando, acho que com o que é audiência e o que é pessoa, né? O que é o público que a gente atinge na Web 2 e o que é pessoa de fato, né? Entrar no entrelaçamento. E que eu acho que aí é uma coisa especial, que, Show de a gente bola, vai dar Ben. oportunidade. A gente vai dar oportunidade, assim como Isso. pescadores em rede, para ter Jogar oportunidade. tarrafa. Jogar tarrafa. É, exatamente. Mas a tarrafa pesca, né? A gente não quer bem pescar. Mas, enfim. Mas é Mas que é uma coisa, rede também, rede, a né? A tarrafa é tarrafa. rede. É, Mas uma coisa importante, galera, é o seguinte: o valor do pega-visão ele é naturalmente baixo, embora não seja baixo uma grande parcela da população, né? Ele poderia até ser um pouco mais baixo, porque foi o menor valor que a Alphabet conseguiu acertar com o Thiago, com a galera da Accelerated, mas em comparação com o que você tem fora, né, com outras propostas, que eu não sei se tem propostas parecidas ou semelhantes aí fora, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui tem seu grau de singularidade, vamos dizer assim, ou de ineditude, mas enfim, mas eu quero dizer é o seguinte, ah, se houver alguma organização aí fora, né, que de repente apareça interessada em fazer uma dinâmica dessa, né, que nós estamos fazendo aqui, vocês podem ter certeza que vocês estão convidados a fazer parte dessa dinâmica. Entendeu? Porque, primeiro, tudo que eu faço é para o comum, tá, galera? Vocês entenderem. A minha vida é dedicada à cultura do commons, ao usufruto comum. Então, não tem nenhum tipo de propriedade. Então, se surgir alguma organização fora, querendo fazer um pega-visão caps customizado, gênero, vocês estão já pré-convidados a fazer parte desse grupo, entendeu? Então, assim, essa é uma questão importante vocês entenderem, que também já diferencia da forma como é o mercado de conhecimento, né? De consultoria, de mentoria, toda o ethos, né? Digamos assim, de startups, de investidores, etc., que é tudo muito baseado na propriedade intelectual, na autoria, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que tem, normalmente, é tudo baseado numa dinâmica organizacional, não de rede, formação de startup, aquela coisa toda. Enfim. Isso significa dizer que
uma vez surgidas essas oportunidades, todos aqui vão ter a oportunidade de estar participando do recurso que for disponibilizado para fazer isso. Embora quem me conheça sabe que esse não é o meu objetivo. Mas, enfim, surgindo vai ser ótimo. Mas eu acho que o principal mesmo é realmente fazer da dinâmica do Pega Visão um meio, né, um medium, né, alguma coisa que está. Porque, gente, a primeira edição vai terminar, já vamos começar a segunda, já vai começar a terceira. Então, a história é envolver cada vez mais pessoas. Né? Essa aqui. E o segundo ciclo agora vai ser. A gente vai prototipar o segundo ciclo, né? Ou seja, vamos ter a experiência, vamos ter a oportunidade de prototipar o segundo ciclo, de chamar mais pessoas, de elas começarem a fazer parte dessa jornada junto com a gente. Porque a dinâmica aqui não é uma dinâmica de grupo, como você fala, é uma dinâmica de rede. Né? Então, vamos lá, ouvimos o Beni. Quem mais gostaria de falar? Reagir? Yuri, Luciana, Atos. Bom, é, é novo para mim, eu estava esperando outras pessoas falarem para eu me inspirar, mas enfim, a minha perspectiva sobre toda, toda essa dinâmica é de fato ser parte dessa rede. Quando eu conheci o Vini, eu falei que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente essa visão de mundo como, né? Não usei esse termo, não, esse termo eu peguei agora do Vini, mas foi nesse sentido de enxergar mais uma pool de valores que foge só do financeiro. Eu estou inserido nesse momento num ambiente extremamente financeiro, com investidores, empresários, incorporadores, enfim. O Vini, a gente teve uma dinâmica, inclusive, um almoço que para mim foi impressionante a troca de ideia e a fusão de ideia de dois cenários, três, na verdade, quatro perspectivas totalmente diferentes sobre o mundo. Então, quando eu vim participar dessa dinâmica, dessa rede, eu vim para aprender. Então é natural que eu fique talvez um pouco mais quieto. No mais quieto que eu digo é mais ouvindo do que falando, sabe? Para eu entender o modus operandi e a cultura desse coletivo. A cultura. Acho que ele caiu, né, gente? Bem, enquanto ele não volta, quem gostaria de também reagir, né? Ou tirar dúvidas, enfim, ou agregar, compartilhar algum comentário com relação a exposição que eu fiz ainda há pouco. Fica à vontade. Leonardo, Atos, Luciana, Guilherme. Certo. Certo? Tá certo. Eu achei legal essa a própria fala do Yuri, assim, eu achei que tinha tudo a ver essa pegar a visão dele trazer assim para o universo de 20 se colocar, eu acho que é fundamental. E queria saber mais, né? Na verdade, eu fiquei com aquele gostinho de querer pegar mais a visão dele, principalmente na questão lá dos investidores, do mundo financeiro, né? Que eu acho que a gente precisa chegar nisso aí mesmo, porque a gente agora Sim, essa inteligência coletiva sim. apresentar. Eu particularmente venho conversando com investidores tradicionais, né, que já estão. O Atos, por exemplo, conhece. Eu e Atos conhecemos dois investidores tradicionais durante o, o Ethereum Rio, na primeira edição do Ethereum Rio, né? Que foi o Renato e o Hugo, da Leve Investimentos. E aí também eu acho que, né, Atos, eu acho que com eles também teve um impacto, coisa e tal, e aí Atos até chegou a ter uma relação deles,
com alguma demanda de programação de código que eles tinham lá, coisa e tal, e eles estão se interessando em, de alguma forma, se aproximar com a dinâmica do Rerê, que a gente ainda vai falar aqui no Pega Visão, enfim. Mas eu acho que sim, Beni, isso faz todo sentido, tá? E eu venho conversando com outros investidores que estão perdidos. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de gente que se identificava como investidor que não estão perdidos, eles não sabem exatamente onde botar o dinheiro deles. Assim, eles não sabem aonde botar o dinheiro. Assim. Eles imaginavam uma coisa e está acontecendo outra. Né? As grandes macronarrativas da sociedade que somos, elas estão literalmente fissuradas e quebradas, né? O pessoal fica perdido mesmo. E então tem gente acompanhando isso aqui, mesmo não estando aqui, tá? Não é à toa que eu estou fazendo, a gente faz o upload, né, para o canal no YouTube para que as pessoas possam assistir, né? Então não se espantem se a gente vai começar a ter gente, como Yuri, por exemplo, chegando, né, vindo desse mundo, né, mais massivo, né, mais mais massivo, mais convencional, né, do empreendedorismo, fazendo parte aqui do Pega Visão, né, chegando no WTF 3 Talks, vai por diante. Então, gente, vamos lá. Vocês gostariam de fazer algum comentário nesse sentido antes de a gente começar o feedback loop aqui? Com relação ao segundo ciclo, essas coisas? Só celebro mesmo, porque é muito importante ter essa experiência de inteligência coletiva, real, assim, né? E a gente apresentar isso daí, esse segundo ciclo, eu até quero depois quero colocar aí a Trampos Criativos, o canal da Trampos Criativos para fazer isso, para fazer streaming, né? A gente pensar em como pode fazer. Tá certo. Tá certo, Beni. Muito bom, querido. Luciano? Deixa eu te falar uma coisa. Bom, como eu tenho dito, eu estou ainda entendendo como é que funciona isso daqui, né? Que eu ia até falar isso para o Yuri. Yuri, entra de cabeça porque não tem jeito. Não adianta ficar só assistindo porque você vai ter que se manifestar, não tem jeito. Eu posso divulgar lá no Cometa BR, mas as pessoas são bem, como é que eu posso dizer? Quer dizer, de um modo geral, tá? Pelo menos quem tem se manifestado mais lá, eles estão muito ligados ao capitalismo, ao que vai trazer dinheiro e novos negócios, tal. Então, eu precisaria, sei lá, de uma ajuda, de que maneira que eu divulgo. Eu acho que é isso. Então, Luciano, eu acho que agora, diferentemente do início, né? Do início, a gente dá início à primeira edição, acho que nós já estamos começando a gerar uma inteligência coletiva entre nós, à medida que está tendo experimento, relacionamento dos cursos cooperativos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui a gente vai encontrar vários tipos de soluções, né? Vários tipos de comunicação, várias formas de divulgação que, de repente, podem ser mais efetivas, vamos dizer assim, dentro desse grupo que você faz parte, do querido. Com certeza. Ou seja, nós vamos fazer nós aqui, em inglês tem uma expressão muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão em inglês, né? Walk the talk, né? Ou seja, você aproxima o que você fala está aproximado do que você faz. Né? Então, aqui é exatamente isso. A gente está procurando aproximar a nossa fala do que nós fazemos. Ou seja, então aqui, como vocês sabem, não é uma dinâmica de curso, né? Não é uma dinâmica de programa, né? É multiprograma. Né? É uma dinâmica, literalmente, uma dinâmica, uma jornada de desprogramação, né? Literalmente, é um percurso, não é um curso. Né? Então, é diferente, não é a mesma coisa. Acho que o Yuri voltou. Yuri, você deu uma caída, mas voltou. Bah, caiu umas 10 vezes hoje. Mas, enfim, em resumo da ópera, essa dinâmica aqui é a primeira vez que eu participo de algo como esse. E eu tô feliz e planejo participar cada vez mais. Tenho certas limitações e tal, mas eu não tenho vergonha em dizer que hoje eu faço parte de um
um contexto extremamente capitalista, mas eu não tenho vergonha em dizer porque não é porque eu faço parte que eu me sinto parte daquilo. Então eu me sinto mais parte de uma dinâmica de cocriação como essa do que algo extremamente financeiro e, entre aspas, selvagem. E é isso que eu vejo daqui. E claro que, naturalmente, essa visão vai se moldando para cada vez mais né, eu vejo dessa rede, né, no caso, para cada vez mais algo direcionado dentro dessa perspectiva, mas ainda assim eu acho uma dinâmica bem interessante, uma rede bem interessante que precisa é, precisaria, na verdade, ter mais, ser melhor é, reconhecida pela sociedade, eu diria, que é uma questão de padrões e valores, mas enfim, filosoficamente, vou parar de filosofar um pouco, mas é algo diferente, algo diferente. Eu não canso de falar, o Vini sabe, eu sempre toco nesse tema, mas é porque para mim é fascinante mesmo. E obrigado a todos por isso. Bacana. A Luciana, quando você caiu, a Luciana disse que Luciana, quer aproveitar a oportunidade de compartilhar com ele que você falou quando ele tinha caído? Luciana? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Alguém mais gostaria de se manifestar antes da gente fazer o feedback loop? Atos, Guilherme, Leonardo. Então, vamos lá. Então, galera, vamos lá começar a fazer nosso feedback loop espiralado aqui, né? Na semana passada, quem aqui se lembra de como foi o feedback loop da semana passada? Quem aqui tem a memória do feedback loop da semana passada? E do que foi, do que a gente espiralou, do que gerou de espiralamentos, vamos dizer assim, por entre vocês? Quem aqui lembra? Deu uma Oi, amnésia coletiva, Vini. foi isso? Não, Vamos Vini, lá. eu não, enfim, a memória que eu tenho é no final o Gui falar do Bank, Bianco, e depois postar aqueles vídeos. E na sequência eu postei um encontro do Moisés Bianco com o Ailton Krenak, e realmente virou para mim. E assim, acho que a primeira semana que eu fiz uma coisa de advogada hoje só. A primeira semana que eu não fiz nada de advogada. É por isso que assim, aí eu voltei a fazer uns colares de madeira que eu faço, passei a semana lixando madeira e ouvindo o Ailton Krenak nesse. Aliás, hoje eu tive acesso a um texto do Rubem Alves sobre o vazio, eu vou postar no grupo depois, que fazia muito sentido. Então, assim, foi legal, porque não foi. Eu sentei na mesa para lixar as madeiras, eu não sentei na mesa para ligar o computador. Então, foi uma, né? E podendo ouvir muito Ailton Krenak, muito. E para mim foi. Quer dizer, esse é o primeiro, depois eu vou para outros indígenas. Então, para mim foi muito forte essa experiência, assim, me trouxe para um lugar muito interessante. É isso. Bom, E não Luciano. adianta, eu não. Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Uma outra coisa que ficou percebido, né, é a diferença de percepção de cada um de vocês com relação à própria jornada. Alguns de vocês perceberam fortemente um espelhamento entre outros mais ligados na dinâmica de esvaziamento, assim como você, por exemplo, Luciano. E muito interessante a forma como vocês espiralaram, entendeu? Vocês começaram a entender melhor a dinâmica do game em si, né, da sinergia, do aspecto gerativo, né, e da própria visualização das nuvens, lembra? Das nuvens, né?
das nuvens estigmérgicas do Tiago, da Deruíla, né? Então, acho que isso tudo foi, no meu entendimento, impactante de forma diferente para cada um de vocês, correto? E o quanto esse entrelaçamento que vocês estão fazendo com a Quinote Studios, com a Agroflorestal, etc., também está informando vocês, quer dizer, está aterrando vocês, está gerando um fio terra, né? Então, acho que esse foi o tipo de espiralada que nós demos na semana passada. Aí, da semana passada para cá, você acabou de compartilhar as suas novidades. Agora, vamos ouvir um pouquinho do Beni, do Guilherme, do Leonardo. E eu vou aproveitar, vou encaixar aí, né? Assim, para você, Atos, e para você, Yuri, o que de novo aconteceu da semana passada para cá, né? Porque na dinâmica aqui do Pega Visão, a gente está gerando esse tipo de awareness, né, de consciência do momento, né, do movimento, do ver, que é o aprender, né, por entre constantemente. Isso está gerando uma lucidez gigante entre as pessoas. Então, aí vou fazer o seguinte, para ilustrar melhor o que eu queria dizer. Quem deseja começar? A gente pode começar pelo Beni, pelo Guilherme, pelo Leonardo. A Luciana já começou já. Então, até para o Atos e o Yuri dele isso melhor. Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? A impressão que dá às vezes é que meu áudio falha. Não, não, eu estou super te ouvindo. Não sei onde está o resto É. do povo. Guilherme, você está aqui com a gente, Beni está aqui com a gente, Leonardo está aqui com a gente. Tô sim. Também tô aqui, só tô mais. Tô curioso Tá. também para a vista dos outros. Então, Guilherme, o que para você, da semana passada para cá, espiralou, você explorou, você investigou, baseado na sua nuvem, né, estigmética, naquilo que está te chamando a atenção? Aí a mesma resposta o Beni pode dar, o Leonardo pode dar, até para o Atos e o Yuri entender isso melhor. É que Oi? a gente vivencia tantas coisas, né? Sobre pesquisa, natureza, é tanta coisa que a gente acaba não perdendo um pouco o foco, né? A linha. Até a Lu comentou, né? Lembrando que a gente foi comentado semana passada, feito, né? E eu me pego na mesma pergunta, me recordando aquilo que eu não me recordo. Eu passo para outra aí, Vini, para dar a contextualização para mim poder me recordar. Eu lembro, inclusive, a Lu fez uma recordação muito importante. Sim, sim. A gente falou Bianco, da recordação, né? Daí antes disso a gente teve um looping, né? Que eu não tô me do, recordando sobre qual o não, assunto que é. você comentou sobre o indígena, uma liderança indígena, tudo que é o Bianco Biaco, como que é? Qual que é a Sim, etnia e dele? isso foi um gatilho que eu tive. Isso foi um do gatilho que eu tive do diálogo que nós estava tendo, que me desencadeou outro entendimento daquilo que eu poderia buscar. Mas não era o tema do É, feedback looping. foi na verdade um final assim que ficou forte, né? Que deu um espelhamento forte, mas que aparentemente não tinha nada a ver com o tema. Foi uma coisa assim que parecia que foi uma coisa que foi para o outro lado dos assuntos, mas que eu acho que trouxe esse espelhamento para a Lu. A Lu falou aqui como foi a semana dela, como foi importante esse espelhamento, essa conexão com os povos originários, mas estava cada um falando sobre como que estava entendendo, né? Como que estava compreendendo esse game. E aí cada um tinha uma resposta, uns mais visual, o Thiago, a Deruila, assim, mostrando uma interface, e eu tentando buscar uma interface que eu pudesse transferir essa nuvem,
mas de certa maneira também percebendo que eu estava fazendo isso com a minha tecnologia aqui própria da comunicação, por exemplo, que é a minha comunicação no meu dia a dia, no meu vocabulário, e na forma, né, de construir conhecimento e de se perceber cada vez mais ser humano, se humanizar, né, perceber o que que é esse elemento que a gente está utilizando aqui para falar, né, e que foi uma diferenciação hoje, né, se tornar pessoa, né? Por que que de pessoa é diferente de identidade, de indivíduo? Então, é uma coisa que está aí, né, para poder a gente cada vez mais se ver, né, nessa inteligência coletiva intercruzada e gerar sinapses, né, gerar percepção, consciência, né, tomar em conta consciência, sempre, sempre com mais consciência expandindo. Então, essa é a, um pouco que eu acho que a gente trouxe de lembrança, mas aí é bom que a gente sempre vai conseguir trazer isso melhor, né? Que é meio atrofiado essa memória Exatamente, expandida, essa memória expandida, assim. exatamente, Beni. Você falou tudo, querido. Nós estamos tão desacostumados a exercitar a não ego, ecolocalização, de nos ver espelhados uns nos outros, porque o indivíduo, né, o ego indivíduo virou o centro da sociedade, né, e a gente fica só embolhado em nós mesmos, que a dificuldade que a gente tem até de gerar uma memória expandida, como você falou, né, refletida nos outros, é enorme. Vocês estão percebendo, gente, como é que isso a gente desaprendeu a sermos gregários, desaprendemos a exercer e usar a empatia como tecnologia social para exercitar a nossa capacidade de nos agregar, né? De nos interconectar, de nos entrelaçar. Isso é isso mesmo, Breno. Muito bem colocado, querido. Bacana, muito bacana. Alguém mais em cima disso gostaria de comentar? E Leonardo? Ah, o João voltou. Boa noite, João. Nós estamos aqui iniciando o feedback loop espiralado, tá? Dessa semana. E a pergunta que eu fiz da semana passada para cá, do que nós espiralamos, dos tipos de feedbacks que foram gerados, o que de novidade, que novidade você está agregando às suas explorações, suas investigações estigmérgicas, né? E o que você tirou, né, do espiralamento, do feedback loop, do espiralamento da semana passada para cá? Essa é a pergunta aí, o Denis já respondeu, a Luciana também, o Guilherme. Agora eu estava perguntando para o Leonardo. Leonardo, querido, bem, acho que o Leonardo deve estar ocupado. Vamos então com você, João. Então, o que que eu trouxe, né? O que que surgiu? Da semana passada para cá, o que surgiu? Do que foi espiralado na semana passada? Porque a pergunta era, você até agora, como você vem percebendo até agora, o que você já se percebe jogando, né? O game estigmático gerativo do Pega Visão Games, né? E aí cada um de vocês deu uma resposta completamente diferente e acabou gerando diversos tipos de feedback loops e espiralou de diversas formas. Então, de lá para cá, dos espiralamentos realizados semana passada para cá, o que acrescentou para você, o que amplificou para você, o que agregou para você, o que aprofundou para você, as suas explorações. Olha, o que aprofundou num sentido até de sentimento mesmo. Isso está crescendo. A relação aqui com ouvir as ideias e esse destrinchar, né? O entrelaçamento estigmérgico. Olha que palavra legal, cara.
Tantas palavras legais, Vini. Gosto muito. E isso o que eu acho que o que mais tá vivo, assim, é perceber que a gente aprende muito um com o outro, cara. Tipo, a gente precisa dessa relação, a gente precisa estar se estigmatizando sempre. Vamos estigmatizar, vamos. E aí, além disso, é assim, eu tô vendo dar forma também aos projetos, tanto do, do Rerê, né? Então, isso me entusiasma, me motiva. E esse dar forma, assim, é uma vida, é um organismo. Então, assim, tô aprendendo, acho que eu vou continuar aprendendo, né? Faz parte da vida, mas das coisas que eu já aprendi, o que que eu tenho carregado para mim, pô, que é difícil até de encontrar uma coisa específica, porque isso influencia em tudo, né? Isso me traz tanto esse entusiasmo, essa a busca por esses conhecimentos. Eu tô refletindo isso para minha vida também. Não tem como não, sabe? Então, vou deixar bem amplo assim essa resposta. Tá bom, maravilha. Então, tá bom, eu acho que é o que. Eu acho que se Leonardo está ocupado, enfim. Seria bacana poder te ouvir, querido, se você está nos ouvindo aí, tá, Leonardo? Mas se estiver ocupado, tudo bem. Então vamos lá. Do que vocês ouviram, do que o João falou, do que o Beni falou, do que a Luciana falou, né? Do que a Luciana vem explorando, do que o Beni vem, do que o Beni vem entendendo, do que vem ressignificando para o João, né? Ou para o próprio Guilherme, o desafio que vem sendo para o Guilherme, né? Desacelerar, por exemplo, não só desacelerar, mas viver o futuro no presente, né? E exercer a escuta empática, porque eu sei que isso é um desafio para ele, né? Então, seria bacana do que vocês ouviram aqui, aí sim, o Yuri, o Atos, né? E o Leonardo, se ele estiver aqui, também fazerem dar um feedback, né? Dar o feedback de vocês, né? Porque vai ser a partir do feedback de vocês que a gente vai começar a espiralar hoje aqui, tá? Então, fica à vontade aí, gente. Bom, só para complementar, então, eu acho que essa força, essa rede coletiva, essa rede, na verdade, enquanto um organismo vivo, faz com que seus participantes, é claro, nessa leitura inicial, faz com que os participantes abordem e explorem novos conceitos que são valores tanto para si como para esse novo coletivo. Então eu acho bem interessante, eu vejo isso como bem positivo e, como eu falei anteriormente, diferente. Essa é a minha percepção. Legal, Yuri. Legal, querido. Gente, é importante entender de que, mais uma vez, é muito fácil, é muito fácil você, tendo recurso monetário, criptomonetário, você investir, comprar a cripto de um blockchain ou de uma DAO, correto? E você dizer que você já está na Web3, está presente na Web3. Mas eu acho que hoje, se eu falar para vocês hoje que uma pessoa que fala, uma pessoa que tem esse entendimento, ela tá tendo um entendimento extremamente raso das coisas, eu acho que vocês conseguem entender, né? Extremamente raso, quer dizer assim, raso mesmo, muito raso. Então, é por isso que quando nós fomos de fato começar a olhar para a Web3 de forma crítica, né, para os blockchains, para outras formas de registro descentralizados, as outras DLTs, e outro tipo de internet, a D-Web, né, a internet descentralizada,
a gente vai ter muito mais propriedade, vocês percebem isso? Vai ter muito mais propriedade para entender aonde entra o blockchain, aonde entra a cripto, aonde entra, qual é a interface com cada um dos empreendimentos ou projetos de vocês, entendeu? Porque é isso que eu sinto uma falta gigante aí fora. As pessoas não terem a capacidade de perceber criticamente o contexto de profundas mudanças e a oportunidade que significa que está acontecendo aí, né? Então, é isso. Eu sei que deve. Eu sei que às vezes fica parecendo um pouco, entre aspas, piegas, vamos dizer assim, esse tipo de game, né, de jogo que a gente está fazendo, né? Para uma pessoa que é muito, vamos botar assim, né, lógica, ou uma pessoa que é muito pragmática, né? Ela 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 já está meio que, digamos assim, ego individualizada, né, no sentido de que ela está muito tomada pela lógica da sociedade como ela é. Ela pode ver uma dinâmica como essa do Pega Visão como uma coisa filosófica apenas, né? E ela não consegue fazer a ponte desse filosófico de forma pragmática. Como é que ela pode trazer isso para mim? Então, por quê? Porque ela está tão tomada pela dinâmica da escolarização, da ensinagem, do conteúdo, não é isso? Do acúmulo, da acreditação, que ela não consegue perceber o valor do que nós estamos falando aqui. Porque ela está muito capturada, né, pela Matrix, né, pela Matrix, vamos botar assim. Esse tipo de Matrix que a gente gerou como sociedade. Então vamos continuar aí. Obrigado, Yuri. Atos, quiser se manifestar, meu querido, vai ser bacana também. Então, gente, tô absorvendo tudo, assim, mas uma coisa que eu achei interessante é essa dinâmica acontecendo. Eu já tinha lido no Form e eu lembro de responder o primeiro formulário eu acho que eu consegui participar de um pedaço de alguns bate-papos e ainda estava um pouco nebuloso, assim, de como seria o fluxo, o funcionamento dessa dinâmica, sabe? Mas agora fica muito mais claro, até o termo espiralar, sabe? No sentido de primeiro a gente conhece um pouco de cada um, depois mistura e vamos ver o que vai sair desse mix, esse grande mix. É um pouco da percepção que eu estou tendo agora, vivenciando mais, né, a reunião. A minha percepção agora no momento. Sim, exatamente isso. Exatamente isso, Atos. E a gente está fazendo exercício de nos perceber no momento, né? E não ficarmos capturados pelas expectativas do passado, expectativas do que está vindo no futuro, ou botar o futuro no futuro, não o futuro no presente, e ficar capturados pelas dores do passado. Então, também tem esse exercício que a gente está fazendo, que é muito importante. Total, total. Total mesmo, porque eu, por exemplo, não fiz o formulário, até agora é o segundo formulário, o dos recursos e tudo. E e venho me energizando cada vez mais, né, para poder pegar esse formulário e fazer. Então é uma atualização constante, né? E o futuro é aberto. Então, aí nisso que entra a cocriação, nisso que entra essa capacidade, né? E que com certeza tem muito valor, nós mesmos estamos percebendo esse valor e como meio que as pessoas estão acostumadas a um preço, né, também vão dar esse valor para que essa necessidade, né, de ser humano, né, se torne cada vez mais presente na vida das pessoas. É basicamente isso assim que eu queria falar. Mas logo mais aí entrelaçando mais um pouquinho aí os feedback vai abrindo mais algumas conexões. Gente, é importante dizer que a gente está cocriando literalmente outros ethos, né? Um outro ethos, outros ethos. Porque na medida que, por exemplo, a gente está falando do commons, né? Da cultura do usufruto comum, digamos assim, o principal incentivo, né? Digamos assim, a principal matéria-prima da, da vida, porque a principal matéria-prima da vida é essa dinâmica de interdependência entre todos os seres, né?
esse grande usufruto comum que todos os seres praticam no dia a dia. Se a gente coloca isso como uma coisa central, entre aspas, no sentido de que é o que nos faz respirar, a gente muda a nossa visão de mundo. A gente muda a nossa forma de entender a realidade, de se relacionar com o outro. Então, a jornada do Pega a Visão Quente tem a ver com isso. Para que aí você possa olhar para a Web3 com um olhar faminto, com o olhar de quem está enxergando isso como uma baita oportunidade de recriar, né, a nossa própria existência, né? Recriar a nossa própria forma de ser e estar. Ou seja, então vai muito além do que simplesmente falar da tecnologia pela tecnologia do blockchain, por exemplo, ou falar especificamente do mercado de cripto, de tokenomics, ou coisa do gênero. E não que a gente não vai falar disso, a gente vai falar disso, especialmente no terceiro ciclo, né? Quando a gente passar pelo segundo e for para o terceiro. Nós vamos. O que não falta é experiência por parte desses que vos fala aqui, de conhecer a tokenomics, de muitos, não só conhecer os blockchains, mas a tokenomics de muitos blockchains, e já ter vivido as experiências. Então, mas para que a gente possa realmente, sabe, empreender gerando fio terra e nos ecolocalizar, isso que nós estamos fazendo aqui é de suma importância. Entendeu? É de suma importância. Porque pensa, o que nós estamos gerando aqui é a capacidade de nos coordenar de forma interativa. Ou seja, a gente não está relegando ao contrato inteligente do blockchain a coordenação entre a gente. Porque, veja, a coordenação no Bitcoin, no blockchain do Bitcoin, se dá através do, do, uh, do código do Bitcoin, do contrato inteligente do Bitcoin. A mesma coisa acontece no Ethereum, na Solana, em todos os outros blockchains. É a tecnologia que faz a coordenação. Entendeu? E, aí eu pergunto, será que a gente não consegue gerar uma coordenação entre a gente? Né? Será que a gente não consegue, de forma interativa, emergente, orgânica, gerar, exercendo a inteligência social, a gente não consegue gerar uma coordenação entre a gente? Uma coordenação peer-to-peer, né? Entre e para com pessoas? Claro que a gente consegue. Mas, para isso, a gente precisa fazer esse detox. A gente precisa aprender a ecolocalizar. Isso é muito importante, né? E perceber, momento a momento, quais são os fio-terras, né, que estão nos dando coerência, gerando coerência momentânea. Gente, coerência não é uma coisa constante, não, tá? Coerência é uma coisa momentânea. Então, a gente gera coerência momento a momento. Coerência não é uma coisa que você conquista e fica ali sedimentado, né? Coerência, ela acontece momento a momento, na medida que você gera um fio de terra aqui, um fio de terra ali, você ecolocaliza, se espelha. Então, para a gente conseguir nos entender como seres complexos e viver de forma complexa, o que nós estamos fazendo aqui é justamente nos exercitando nossa cognição, amplificando nossa percepção de nós mesmos e da realidade que nos cerca, para que a gente possa botar isso em prática, entendeu, galera? É o que nós estamos fazendo aqui, basicamente. Mas, continuando aí, temos aí o Leonardo, não sei se ele está com a gente ainda, tomara que ele esteja, seria bacana poder ouvi-lo. É verdade, o Leonardo é um camarada aí, uma pessoa que vem bastante com uma visão empreendedora, no sentido do clássico até, né? Mesmo pensando na questão do impacto positivo, mas é, que, que tem essa vocação, essa vontade de colocar em prática mesmo os jogos do mercado, mas ao mesmo tempo traz bastante uma visão do saber natural até, que é de uma pessoa que está no seu uma biorregião mineira, que tem uma conexão natural ali já com outro tempo, mesmo vindo com essa pegada assim de sempre querer colocar a questão financeira, prática do empreendedorismo, de fazer dar certo, de vir mesmo capital e multiplicar esse capital, porque
É uma forma, né? É um jogo assim ainda que a gente vai perceber jogos superiores, né? Vamos jogar jogos superiores. Então, eu quero aprender, assim, acho que é isso. A tecnologia em si, do holochain, da criptografia, eu gosto muito dessa abordagem que você dá. De primeiro a gente vê acontecer no natural da pessoa mesmo, no ser humano. A gente vê acontecer. Assim, não quero nem usar esse palavrão assim, mas fenomenologicamente. Ver acontecer para depois isso se manifestar na tecnologia, porque aí já vem uma tecnologia desse jeito, intencional. Não é a reprodução do capital, que é o automático, que é a DAO mesmo, né? A DAO em si, eu gosto de quando o pessoal do CITES trouxe o DATO, a, a organização humana descentralizada, e não automática. Então, eu acho que a gente está fazendo muito isso assim. A gente está começando bem como uma organização humana descentralizada, para depois acoplar uma DAO e várias DAOs e humanizar tudo. Viva a revolução! Essa revolução humana completa e que vai sempre se renovar todo dia na diversidade. Isso aí. Muito bom, Denis. Denis, você está super. Cara, tu tá super inspirado hoje, cara. Você e a Luciana estão arrebentando aí. Muito legal. Então, gente, já estamos indo para o finalzinho aqui, o negócio não é expandido, né? Vai fazer isso aqui uma coisa cansativa. Tem uma dinâmica que não é para cansar ninguém, né? Uma dinâmica que é importante dizer o seguinte: muitas vezes o não inspira lá é o melhor espiramento que pode haver. Ou seja, na dinâmica de feedback loop, se a gente não está conseguindo dar uma espiralada, ou ela não tá sendo perceptível para todos, é sinal de que essa foi a melhor espiralada que a gente podia dar, a não espiralada. Né? Porque isso é sinal de que a gente ou se abriu mais, ou se apropriou, né? Se adensou mais do que nós estamos conversando aqui e ficamos num estado mais reflexivo, né? Do que proativo. Então é isso, gente. Muito bom, excelente. Nossa sétima dinâmica de feedback do espiralado aqui do Pega Visão Caps. Curiosíssimo para saber um pouquinho mais das explorações. Hoje eu soube aqui da Luciana, das explorações dela, do Beni, um pouquinho do Guilherme, do João. O João, eu sei que eu tenho. O João foi tocado uma bola quase que diária. Né? Pena que não deu para ouvir o Leonardo. Né? O Atos, mas o Atos já é um amigo de longa data, ele está interligado com várias explorações e iniciativas comigo, né? já de um bom tempo para cá. Então, eu acho que o Atos ele consegue pegar por osmose, né, Atos? Toda, toda essa proposta aqui do Pega Visão Camps. Né? E bom demais o Yuri estar aqui, cara. Porque o Yuri está tão capturado, né, pelo mundo que ele está inserido, para ele conseguir fazer esse movimento de estar aqui já é sinal de que ele teve que fazer mesmo o movimento, teve que abrir um espaço, um tempo para poder se conectar nessa dinâmica. Então, isso por si só já é bem bacana. Então, galera, vamos fazer aí uma rodada de check-out, né, da percepção de cada um. Não esquecendo que sábado agora nós temos o quê? Aliás, amanhã não. Na próxima sexta, né, Atos, você e o Diogo Jorge vão estar dando continuidade à jornadinha, né, de livre aprendizagem sobre o Web3, Bitcoin, essas coisas, com ele e Thiago Flashdal, né, no próximo sábado, na próxima sexta, desculpa. Né. Sábado agora a gente vai ter o terceiro camp, né, com a Jananda Lima falando de futurismos e Web3. Né. Não se esqueçam, começando 9 horas, 9 meio-dia, depois a gente para, né, e de 2 às 5. Né? Então vamos lá, gente. Bom demais. Vamos aí, quem quer começar para fazer o check-out, com as suas últimas impressões. Vamos nessa.
Acho que eu posso falar aqui. Tenho pensado que eu não tenho projeto, né? Como eu tenho falado, eu estou entrando no vazio. E o projeto acho que vai se construindo. É super louco, assim, porque a partir do momento que eu tirei, entre aspas, o traje de advogada, tantas possibilidades apareceram, foi muito surpreendente, assim, muito mais rápido e muito mais claro do que eu imaginava. E, bom, enfim, então eu acho que minha nuvem, não tem nada ainda, não é nada claro, mas ela está sendo construída pelo caminho. Acho que é só isso. E voltei a anotar sonhos, que eu fiz há muito tempo, e é isso. E é Bom isso. demais, Bem Luciano. curioso. Continue compartilhando seus rastros estigmérgicos, tá bom, querido? São Isso. fantásticos, são fantásticos. Então, Você até passa para sábado. quem, Luciano? Passa para quem? Ah, posso deixar em aberto para quem quiser falar? Pode, pode, pode. Então, fiquem aberto. Quem quiser aí. Eu posso falar um pouco então. Bom, minha percepção foi um pouco. ah, É como o Vinícius falou, a gente já participei de diversos tipos de encontros e tal. Esses papos são sempre enriquecedores, assim. Mas eu tô vendo que agora essa coisa tá tomando outras camadas de energia, outras camadas da nossa vivência, das nossas interações, sabe? E aí, para mim, dá um negócio aqui dentro que parece tipo um catalisador de sinapses, assim, novas ideias, novas possibilidades, motivador, assim. O meu check-out está bem motivado. Bom, querido. Tem mais? Posso? Vai pegar, Ben? Tá. Então, eu senti isso também. Tá tudo fazendo mais sentido também. Acho que ir devagar não é ruim. Eu acho que a gente cria tração e cria essa conexão mesmo de, de muita, mútuo perspectivas, né? Perspectivas mútuas e mais expandidas, para a gente poder encarar o campo prático da estigmergia, talvez, né? Das ações, realmente. A gente começar nessa parte e imagino assim que para comunidades futuras que vão estar se reunindo nesse tipo de propósitos, né? Esse campo da da troca estigmática vai ser algo que vai crescer, porque as pessoas precisam ter um chão para poderem trabalhar junto no propósito, numa comunidade, né? Então, é por aí mesmo. Estou aprendendo como fazer isso com vocês. Muito obrigado. Passar aí. João. Vou passar aqui, vou pegar, porque eu estava pensando justamente em você na hora que você ia pegar a palavra. Eu fico assim, bastante feliz, assim, espelhado, né, por cada ano a gente vai aprendendo, né, a gente vai se olhando e vai se humanizando cada vez mais, né, aumentando esse acúmulo, né. Então a gente vai entrando nesse, nesse sabor, nessa experiência mesmo que a gente está criando e cada um traz um algo, né? Então, um encantamento. É muito, realmente, é um campo, né? Uma energia que a gente vai se somando e vai se percebendo além, vai se ecolocalizando e, e a gente vai dando expressão, né? Para isso, que é essa filosofia natural que a gente cria, que eu acho que é importante, que é o lúdico, para mim, assim, o lúdico, que é a função, que é a energia toda, assim, que faz a história acontecer. Tá desde dos animais, tá na natureza,
tá na base da nossa cultura, de toda a criação. E aí é muito legal quando, por exemplo, a Lu fala, né, que se desvestiu de uma roupagem, né, da roupagem dela, e ela tá se vendo, né, se carregando de um novo tempo, de um novo ser no tempo, que roupagem é essa, né? E a gente vai vivenciando essa energia e cada um vai se somar a ela, né? Se expandir mais do que é, além da imaginação até. Então, sou muito grato mesmo a cada um que vem somando. O Atos também eu sei que também está sempre por aí. Então, meu, que energia. E tem muito mais, né? Tem muita gente que eu não conheço e que faz parte, né? Que está presente aqui, né? Ou co-presente. Tá co-presente, né? Criando esse campo nosférico, que é uma palavrinha que eu também gosto aí de utilizar, o nosférico, né? Que é esse campo do nós, né? Infinito, o reino do nós. Arroz, gente, gratidão mesmo. Vou passar a palavra. Bendita seja aí, para quem quiser pegar. Arroz, rei, assim falei. Posso fazer só um complemento? Já que o Vini trouxe o Krishnamurti hoje, esse nosso encontro hoje está me lembrando muito os diálogos do Krishnamurti com David Bohm. Enfim, são lindos e hoje está me lembrando muito desses encontros. Que legal. Arro, Diálogos bomianos. é Bom, lindo. é lindo mesmo. Aliás, eu vou deixar um vídeo com vocês que foi produzido por um dos portais da Taudal, que o Atos conhece, que é o Canal dos Sonhos, onde a gente fez um mini documentário em duas partes sobre David Bohm e o Campo dos Sonhos, né? Vou deixar aqui vocês como um presentezinho para vocês conhecerem. Um momentinho só. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, Guilherme, se você quiser fazer seu check-out, querido, à vontade. Então, pessoal, é isso aí mesmo. Até quando eu comecei no programa Não Pega Visão, lá no início, no ATFOC 3, né, a gente vem com sede de informação das coisas, acessar, fazer, porque a gente vivencia várias coisas no ecossistema e a gente sabe o caminho que a humanidade tem pela frente. Parece que os caminhos estão tão claros, conforme o tempo vem passando, se apresentando para mim, que eu me vejo cada vez mais ator dessa própria história. E ao mesmo tempo me contestando tudo aquilo que já vivenciei, como vivenciei, e a forma de vivenciar, me questionando, me auto-questionando tudo sempre. E às vezes pensando, será que ainda há tempo para uma nova era, para uma era tecnológica e ancestral ao mesmo tempo, né? Porque assim está dito pelos líderes espirituais que o futuro ele é ancestral e tecnológico, né? Reconectando e sendo a tecnologia como uma ferramenta, que sim, é isso que ela é, né? E seguindo com calma, paciência, esperando, às vezes querendo fazer as coisas ontem, mas não é ontem, é para ser para a hora que vai ser, para a gente conversar, dialogar da forma que é. E é isso aí, gente. Gratidão aí por estar aí e tamo junto. Arara, hein? Arara, amigo Guilherme. Luz, luz, luz. Valeu. Gente, acabei de compartilhar no chat aí a parte 1 do mini doc, o sonho infinito de. Como é que é o nome? Potencial infinito do sonho bomeando. Né? A gente pode dar uma olhada aí. Co-produzido, co-criado pela Taudal, que a gente vai fazer um enquete sobre a Taudal aqui futuramente. Né? O Atos continua tendo uma ligação com a Taudal, ele também é um dos exploradores, embora ele esteja mais assíncrono ultimamente do que outra coisa, mas o Atos também faz parte da cocriação. O João Estelita teve lá no iníciozinho da Taudal, mas ficou, na época ele estava mais antenado com a história da CIS aqui no Brasil, enfim. Mas ele chegou a pegar um pouquinho do início da Taudal, não foi, João? Mas, enfim, vamos finalizar aqui. Tem o Leonardo. Leonardo, você está com a gente, cara? Você consegue dar uma finalizada?
Cara, eu acho que o Leonardo dormiu. Posso estar enganado. Mas vamos lá, gente. Então é isso. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Acho que o agradecimento não vai para mim, vai para todos nós, né? O nós, nós, como você fala, o nós, nós. Fiquem ligados, né? No que vocês vão estar dessa semana para a próxima estourando. Não esquecendo do camp, do terceiro camp, agora com a Jananda Lima, né? Sábado. E é isso, gente. Vamos nos falando ali pelo ponto de contato. Eu estou vendo os pontos de contato. Eventualmente tem alguns fluxos interativos ali, mas ultimamente estou sentindo eles um pouquinho parados. Fique à vontade ali para conversar, tá? Pelo ponto de contato, compartilhar seus rastros estigmérgicos, tá bom? Para a gente continuar tocando esse game aqui que a gente está jogando. Estigmérgico e regenerativo. Bem, gente, é isso. Uma boa noite. Ubuntu para todos vocês. Boa Ubuntu. noite. Gente, Inglaterra. até sábado às 9, hein? Não vamos Às atrasar, 9 gente. horas. 9 horas. 9 horas. Um beijo. Luciano.